Historiando a História. Com Armando Olaio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Historiando a História. O tema de hoje é a civilização urbana e a formação das modernas nacionalidades. O comércio desde o século VIII tinha sido comprometido pelas invasões dos normandos, dos húngaros e, sobretudo, dos sarracenos. Mas a partir do século XI, a reação eficaz do Ocidente fez surgir os germes do renascimento industrial e comercial. A vontade de defender a cristandade e de espalhar a fé cristã entre os países pagãos e muçulmanos desenvolve a expansão económica para o Oriente e para o Norte. As cruzadas são acompanhadas de uma formidável efervescência humana, de um rejuvenescimento de desejos. Favorecem a criação de novas correntes entre o Oriente e o Ocidente e a utilização do Mediterrâneo, de novo aberto às ligações entre o novo mundo medieval e a velha civilização bizantina. Associada ao progresso de produção industrial e agrícola, a vida comercial expande-se de forma absolutamente nova e prepara-se com as técnicas das trocas, proporcionadas às suas novas necessidades, as grandes feiras, o início do comércio internacional, as grandes associações mercantis que, sob o nome de ANSAs, ficaram célebres. A extensão da cunhagem e da circulação da moeda, a nova organização do crédito, desenvolvem a economia monetária à custa das trocas e das permutas dos produtos naturais. Esta revolução do comércio provoca, pela abertura de novos mercados, pelo nascimento de novas necessidades, toda a produção industrial e agrícola. O poder do capital mobiliário, que se afirma a partir desta época, consuma ao fim da economia fechada e a passagem à economia urbana, prelúdio decisivo da economia nacional. No século XIII, são já numerosos os grandes centros comerciais permanentes como Nuremberg, na Alemanha, Bruges, na Flandres, e as cidades marítimas da Itália como Veneza, Génova e Pisa. Extraordinariamente desenvolvidas durante as cruzadas e que antes dos descobrimentos marítimos dos portugueses eram as mais ricas e florescentes. Tornaram-se as intermediárias entre o Oriente e o Ocidente e conservaram o monopólio deste comércio enorme durante alguns séculos. Concorreu singularmente para o desenvolvimento comercial, a maior segurança das vias de comunicação e a abertura de novas vias de transporte terrestre, marítimas e fluviais. O Mediterrâneo tornou-se a grande via marítima através da qual eram transportados para a Itália, pelos navios de Veneza, os produtos da Índia, especiarias, perfumes e metais preciosos. Outro tanto sucedia com as louças e sedas da China, que eram levadas para o Mar Negro, e os escravos e peles e couros da Rússia armazenados na foz do Rio Dão. De Veneza, todas estas mercadorias seguiam para as cidades da Europa, juntamente com as plumas e gomas do norte da África, os tecidos florentinos, as lãs, sedas e canhões de Génova e muitos outros produtos. A princípio era a via terrestre, através dos Alpes, que se servia de escoadouro a este tráfico. Depois passou a adotar-se a via marítima, com a vantagem de os navios venezianos trazerem na viagem de retorno os cereais da Espanha,
a cortiça e o mel de Portugal, os tecidos de Flandres, as lãs e o estanho das Ilhas Britânicas, as peles dos países do Norte. A maior parte das cidades da Idade Média eram antigas aldeias ou burgos que pertenciam a um senhor. Até as cidades que remontam ao tempo dos romanos tinham caído em poder de um bispo, como Amiens, Lyon, ou de um rei como Orleans, Paris, ou de um príncipe como Bordeaux, os quais exerciam sobre os habitantes poder absoluto. Faziam-nos pagar impostos, julgavam-nos, condenavam-nos, muitas vezes mesmo apreendiam-nos as mercadorias ou prendiam-nos sem motivo, porque eram os únicos juízes. No século XI, as cidades, ainda muito miseráveis, não se distinguiam das aldeias, senão por serem cercadas por uma muralha. No fim do século XI, os habitantes, entregando-se à indústria e ao comércio, enriquecem e forma-se nas cidades uma burguesia florescente que, com a independência económica, aspira à liberdade política e a libertar-se da opressão senhorial. A pouco e pouco, algumas das cidades, por revolta, a maior parte pagando grandes somas em dinheiro, chegam a obter do seu senhor certas liberdades e franquias políticas e administrativas, que faziam inscrever em um documento designado pelo nome de Carta de Franquia, espécie de regulamento dos direitos das cidades. O movimento começou no século XI nas cidades do norte de Itália, onde a atividade comercial era mais ativa. Daqui passou a Marselha e a outras cidades francesas da Flandres e da Picardia, onde viviam mercadores enriquecidos pelo comércio. No século XIV já não havia cidades que não tivessem as suas franquias. Foi a este movimento emancipador que se deu o nome de movimento comunal. As comunas eram cidades que de qualquer modo conquistaram uma certa autonomia e independência do senhor ou soberano. Este movimento inicia-se a partir do século XI, como já disse, no norte de Itália, em Génova, Veneza e Florença, onde a vida comercial era muito ativa e florescente. Os burgueses, aproveitando as perturbações a que tinha dado lugar a luta entre o Papa e o Império, sacodem a autoridade dos grandes senhores eclesiásticos e escolhem magistrados anuais encarregados da administração das cidades, aos quais dão o nome de cônsules. Este movimento passa da Itália à Provença, levanta a população de Marselha, Arles e Nimes e propaga-se dentro em pouco por todo o sul da França, a região flamenga no norte da França, aonde o grande comércio mediterrâneo se tinha propagado através das estradas do Danúbio, Reno e Ródano. Adere ao movimento libertador, dando às suas cidades uma administração local própria, independente do senhor. A primeira cidade do norte da França a revoltar-se foi Cambrai. 2 foram os processos de conseguir a liberdade de uma cidade, conforme se disse acima, pela violência ou pacificamente. No primeiro caso, os amotinados reuniam-se, regra geral, na igreja ou na praça pública e ali juravam solenemente defender-se contra as violências do senhor. Era a associação jurada. E escolhiam os seus representantes, ordinariamente denominados cônsules. No segundo caso, é o senhor que concede voluntariamente a libertação por um documento, carta comunal. Foi este processo mais seguido. Concedida a libertação, Historiando a História. Com Armando